Número 34. Quando Cristo diz que toda obra de Deus é somente crer, está implícito nesta palavra que não tenho que ensinar, é um despertar de olhos que não leva mais do que alguns minutos. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6:29. Em Romanos 1:18 diz que os homens transformam a verdade de Deus em injustiça, ou seja, eles fazem da pregação do Evangelho um meio de dominar as almas pelo resto da vida, na qual fica a vida toda ensinando alguém que nunca aprende. Por isso estão sempre vendo os mesmos pregadores, ouvindo uma palavra que se repete todo dia, pagando, com seu dinheiro e alma, a sua perdição eterna, demonstrando ser fariseus com vãs repetições. O verdadeiro conhecedor de Cristo forma um pastor de ovelhas em poucos minutos, sem teologia, sem faculdade, sem tempo gasto, sem recursos, porque é apenas uma boa nova, uma notícia que se sabe em 10 minutos, de que a salvação depois da morte é provada, a qual nos visitou há 2000 anos atrás. Esses vão pregar, por conta própria, com a autoridade da palavra, pelo resto da vida, fora das instituições, porque é uma maravilha que não se pode deixar de falar. E qual é esta maravilha? É a face de Cristo que se pode montar com as interpretações corretas das figuras da palavra, sendo cada interpretação correta uma peça desse quebra-cabeça, o qual toda a mente racional é capaz de montar, porque foi criada somente para isso. Em Gálatas 4, Paulo, ensinando sobre alegorias, diz que as duas mulheres de Abraão são os dois pactos: a escrava Agar é o monte Sinaí na Arábia, e a livre Sara é o monte Gólgota em Jerusalém, um pacto material corruptível, e o outro espiritual eterno. Pegando esta informação das alegorias como exemplo, podemos interpretar toda a Escritura, como numa questão de prova. Como toda a Escritura é inspirada, ou seja, toda ela tem figuras para se extrair suas interpretações, então todo aquele que tem uma mentalidade racional perfeita pode interpretar toda a Escritura, e ter a prova de tudo para não ser enganado pelos espíritos, anjos caídos que enganam as religiões. Pelo batismo do Espírito Santo dado por Cristo se recebe a mente de Cristo para interpretar com mais precisão, experiência descrita nas Escrituras em Atos 19, como falar língua e profetizar. Nesta parte Paulo impõe a mão sobre eles para receberem o Espírito Santo, mas Paulo representa a Cristo hoje. Não é para ninguém de instituição religiosa ministrar batismo, porque a instituição religiosa é do Mamon. O ensino de Cristo é nós mesmos, em secreto, orarmos para Deus no nosso quarto, é uma experiência individual. Ministração de batismo no Espírito Santo com as mãos só se for com os verdadeiros crentes que não participam de instituição e rituais, fora do dinheiro, algo que não tem necessidade se podemos receber sozinhos no quarto. A sua mente batizada é o seu professor, que vai ensinar todas as figuras para você, não precisa de professor, pastor. Paulo mesmo falou que não recebeu ensino de homens, mas foi revelado pelo Espírito, Gálatas 1:12. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 1 João 2:16-27. Resumindo o que foi escrito acima, tendo a mente, as Escrituras na mão, e o Espírito Santo, não precisa se tornar escravo de uma instituição, apenas anunciar essa maravilha aos de fora, livre como um passarinho a cantar. A necessidade que as pessoas têm de amizade em um grupo é falta de libertação pelo conhecimento, por não amarem a Jesus de todo o coração. Nessas religiões do Mamon reina a ignorância e a falsidade, por não levarem a oportunidade de existir a sério. A ambição, a soberba, os prazeres, falam mais alto do que a gratidão a Deus, não querendo a prova de Deus por amar e provar esse mundo. Infelizmente o mundo não busca a Deus de todo o coração, mas busca agradar os homens, ouvindo a voz deles para o guiar em toda a verdade, porque não conhece o Espírito Consolador,
enviados somente para guiar as almas em toda a verdade, ou seja, a humanidade ouve o professor, e a maioria enganada pelos olhos carnais, mas não ouve a voz de Deus no interior, por meio da meditação constante das Escrituras Sagradas. O mundo não quer conhecer a linguagem figurada dos anjos para ouvir a sua voz e segui-la. Ouvem os falsos profetas, homens iguais a eles, porque não são anjos, nascidos de novo, para ouvir a voz de Deus. Deus não condena pecados sexuais em si, mas condena não conhecer a linguagem figurada, que prova tudo, e liberta dessas práticas pecaminosas. A prova é que Jesus perdoa a adúltera, e disse que não a condenaria, porque ninguém a condenou. Lembrando que nesse episódio a lei não era mais válida no sentido literal, porque ela foi até João, e desde então Jesus Cristo é o Senhor da lei. Isso significa que Deus não abomina quem comete pecados sexuais, mas quem ouve a sua palavra e não se converte, como no caso de muitos religiosos que continuam seguindo as instituições e comercializando a palavra. Se converter é ter a prova do além, por dominar o discernimento do literal e figurado nas Escrituras. Essa prática religiosa institucional, de arrecadação e construção, é representada por todos os pecados sexuais da Bíblia. Esses falsos profetas focam no cisco no olho dos outros, que são os pecados sexuais, mas procuram esconder a trave no seu olho, que é a fornicação eterna com o nome de Cristo, quando fazem riquezas terrenas com a sua palavra ensinada e errada. Deus não está preocupado com quantos casamentos a pessoa já teve, como no caso da mulher samaritana, mas ele está preocupado se a pessoa vai dar crédito ou não à sua palavra correta, e largar o pecado. A palavra correta de Jesus não humilha, e nem faz a pessoa se sentir uma eterna pecadora, mas faz a pessoa ter a prova da vida eterna pela linguagem figurada, para pregar de graça nas ruas, e vencer todo pecado na carne ou pensamento, porque o Espírito é mais forte que a carne. Quem nasceu de novo, o seu passado foi apagado, ele é nova criatura, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nascer de novo não é se filiar a uma religião, isso é entrar dentro da barriga da serpente. Nascer de novo é ter a prova do céu e do inferno pelos mistérios da palavra revelada, e por isso ter poder de pregar de graça nas ruas, gritando como uma criança que nasce. É impossível alguém que entende as palavras de Cristo procurar um clube social para se divertir, fazer amizades e ser aceito, mas ele vai para as ruas alertar o mundo do juízo eterno, do destino final das almas de livre arbítrio. Ir para uma religião, para juntar nessa terra, é fazer brincadeira de criança, mas ter a prova do além pela decifração da linguagem figurada de sonho da palavra revelada, para anunciar em todo tempo e lugar, para dessa forma juntar nos céus em almas entendidas, é fazer coisas de adultos que não voltam a fazer coisas de crianças. Quem é um eterno ocioso jamais vai querer se reunir com quem evangeliza sozinho de graça pelas ruas, ou vice-versa. Um homem ocupado raramente é visitado por amigos ociosos. Nenhuma mosca voará para uma panela fervente. Sigmund Freud. Automaticamente, os impuros de maneira nenhuma se reunirão com os santos, no caso de uma reunião programada, diferente da espontânea do evangelismo de rua. Isso acontece na religião humana contaminada da carne. Qual o interesse de alguém se reunir com os santos, que só querem ser batizados no Espírito Santo, para decifrar as figuras das Escrituras, e sair pelo mundo pregando de graça, sem arrecadação para construção civil e pagamento de ministros, para sustentar sua carne? Mas na igreja exercitada na sedução, muitos vão lá para se divertirem, cantarem nos palcos, arrumarem casamento, o que é representado pelo episódio em que Balaão usa as mulheres estrangeiras para contaminar o povo, as quais representam as denominações, que espiritualmente também são os altares de Baal, os quais Deus manda Josué, Jesus, a palavra, como esses escritos, destruir. Os falsos profetas são peritos em pegar versículos isolados e adaptar o evangelho puro de Cristo ao sistema religioso do mundo, que aprisiona o entendimento das almas para nunca mais se libertar de professores humanos.
Eles amam aquelas passagens bíblicas que dizem que os pastores devem apacentar as ovelhas, pelas quais eles arrumam pretextos para dominar os membros pelo resto da vida, cobrando dízimos, mas apacentar e pregar de graça pelas ruas, porque nas instituições é lançar as ovelhas no lago de fogo. Eles querem ter um contato físico maior com as criaturas para as explorar, mas não conhecem as verdadeiras ovelhas de Cristo espalhadas pelo mundo, as quais berram estas palavras destes escritos para quem nunca ouviu. Se liberte dessas tranqueiras confundidas com pastores de Cristo. Seja uma ovelhinha de Cristo, como esta que fala com você, e juntos vamos libertar as almas do forte do inimigo. Porque as religiões ficam ensinando a vida toda algo que não se aprende. Porque elas querem influenciar os demônios a zombarem de Cristo. Se alguém hoje tem conquistas terrenas, e atribui isso a Deus, como Davi, que matou um gigante com uma pedrada, essa pessoa está debaixo de maldição, na velha aliança, porque a realidade espiritual de hoje é diferente. Isso acontece muito, até vemos jogadores de futebol atribuindo sua vitória ao único digno de glória, porque as pessoas não discernem as dispensações bíblicas, elas têm facilidade de copiar, mas dificuldades de entender o enigma proposto dos céus. Quando alguém se destaca sobre os outros neste mundo, não é porque foi Deus quem o colocou naquela posição, foi porque ele está agradando o príncipe desse mundo, que é Mamon, aquele que atentou Cristo no deserto. Quando alguém acerta a cabeça do gigante e o derruba, não é porque passou em um concurso público, mas é porque entendeu a palavra e a pregou de graça pelas ruas. Quem passa em um concurso público, como exemplo, não matou um gigante, mas se tornou um gigante. Não recebeu a pedrada de Cristo na testa, para matar o seu status e soberba, e ser uma nova criatura que entende tudo e sabe que é eterna. Os sábios entenderão, nada contra dançar, mas não é porque Davi dançou que eu vou dançar, talvez por isso que Cristo não dançou, para dar respaldo a esse ensino. Nem mesmo o próprio Cristo no seu ministério terreno é para ser copiado, mas compreendido. Para isso temos a mente para meditar, representado pelo animal que rumina. Deus criou as criaturas para o adorarem, mas elas não quiseram buscar conhecer o Criador, mas buscaram conhecer as criaturas para serem adoradas como Deus. O homem não tem poder para alcançar a vida eterna pela ciência. Quem já alcançou a vida eterna pela prova da palavra de Deus, sabe que tudo o que está escrito no Apocalipse vai acontecer no seu devido tempo. Os anjos caídos que foram lançados nesta terra, estão invisíveis por toda parte, influenciando as mentes das pessoas, enriquecendo aqueles que os agradam, para se revoltarem contra o Criador. É o caso das religiões, e das potências políticas e econômicas. O Criador só pede que eles divulguem Jesus Cristo nas ruas, mas eles querem o trono de Deus. Em Mateus 5, Cristo se aproveita de um pensamento equivocado dos homens, de que ele veio para destruir a lei e os profetas, para afirmar que nem mesmo uma letra, ou um sinal da lei, será trocado, e que tudo vai se cumprir. Cristo veio para abolir as práticas dos rituais da lei, mas não o seu sentido espiritual, que é somente entender as Escrituras e ensinar de graça pelas ruas. A lei é muito melindrosa, qualquer grosseria ou imprecisão causará uma perdição irreversível. A prova é que arrecadar e construir materialmente é o maior pecado, mas na velha aliança era considerado sagrado, apenas como representação da realidade de hoje. Então devemos atentar que tudo o que está escrito claramente nas Escrituras engana muito, requer atenção. No versículo 19, violar um pequeno mandamento, e assim ensinar os homens, é fazer teologia para se tornar pastor de instituição, mas cumprir todos os mandamentos, e ensinar os homens, sendo considerado grande nos céus, é pregar nas ruas fora do dinheiro. A justiça que exceda de todos os líderes religiosos de hoje, representados pelos escribas e fariseus da época de Jesus, a única justiça que faz alguém entrar no reino dos céus, depois da morte física, é pregar de graça, fora do Deus Mamon, nas praças, filas e pontos de ônibus. Lembrando que os escribas e fariseus da época de Cristo viviam a velha aliança com razão,
pois esta ainda não tinha tempo suficiente, ou eventos, para que se percebesse que ela já tinha minguado. Já os fariseus modernos vivem o Velho Testamento sem nenhuma razão, já que tiveram todo o tempo do mundo para se perceber como é a nova aliança em Cristo, há mais de 2000 anos. Quem entra nessas religiões, incorporando ou não incorporando espíritos, manifestando ou não algum dom espiritual, está sendo enganado e arrastado pelos anjos caídos, a terça parte, para o lago de fogo, depois da morte física. Essas pessoas estão atrás das criaturas, para adorarem e serem adoradas, não buscando a Deus de todo o coração, brincando com coisa séria, indo nas ideias e conclusões equivocadas dos ateus, ou dos que pensam ser crentes. Se ouviu até aqui e entendeu, não há nada mais excelente que isso, matou um gigante com uma pedrada, então agora é só paz, fica na paz.